Oi, eu sou o Pedro Arthur Bono, eu sou da turma 4422. Hoje é dia 9 de junho de 2021 e eu vou apresentar o exercício 3 da lista de DMA, da matéria de microprocessados 2, professor Marcos Ucolotto. E bom, o que é esse exercício, né? A gente vai ter que medir o período de um pulso utilizando DMA e Input Capture. E como vai funcionar nesse programa aqui que eu fiz? Eu estou utilizando um canal PWM do Timer 3 e canal 1, né? E esse PWM ele está setado para 10 milissegundos e o pulse dele está setado então para 3 milissegundos, né? Então quando ele atingir 3 milissegundos ele vai mudar a polarização do nosso canal. Mas o que interessa? Para a gente ter mais controle ainda do nosso sinal, tomei a liberdade de determinar também tanto quando a gente tem um tempo ativo e o tempo não ativo do nosso pulso. Então eu estou utilizando dois canais do Timer 5 IC DMA, um que vai notar bordas de subida e outro que vai notar bordas de descida. Podia ter tentado usar só um canal, porém isso seria útil se eu conseguisse determinar qual é o estado atual do canal. Quem sabe em projetos futuros eu consiga fazer. Mas no momento a gente está utilizando dois canais do Timer 5 de IC DMA. Aqui a gente tem alguns includes para a gente poder utilizar a mensagem serial sem nenhum problema. E aqui a gente tem alguns defines. O define de timeout para nossa serial e de tamanho também para serial, que são 100 caracteres. E aqui esse define aqui, que se chama tamanho IC, a gente tem só um valor porque ele vai ser a quantidade de amostras que a gente vai pegar para utilizar no DMA, né? Então o DMA vai pegar só uma amostra e já vai fechar a variável. Aqui olhando as variáveis depois dos handlers, a gente tem a variável para mensagem serial, bem simples, já vimos em vários outros programas. Aqui a gente tem algumas variáveis só para ter algum lugar para guardar o valor de tempo ativo e tempo não ativo. E aqui a gente tem os nossos vetores para guardar o valor do DMA, que eles estão aqui com esse operador volátil, que quer dizer que eles vão em algum momento mudar o seu valor. Olhando aqui na rotina do main, a gente tem aqui as inicializações dos timers. Aqui o timer 5, canal 1 e canal 2 são DMA e são também Input Capture. E bom, no timer 5 canal 1 a gente está guardando o nosso valor em data S, ou seja, data de subida. Ou seja, esse canal está configurado para borda de subida. E o canal 2 então vai estar determinado para borda de descida e vai guardar o seu valor em data D. Aqui a gente tem o PWM do Timer 3 do canal 1, como eu falei, 10 milissegundos e 3 milissegundos no pulse. E aqui a gente tem a inicialização do Timer 10, que só vai dar o refresh no terminal. Mensagem de apresentação e também a transmissão deste mesmo. Aqui na rotina do while a gente tem um if, que se o nosso Timer 10 contar até o máximo, a gente vai limpar esse flag, né? Ele vai tornar o bit o IF1 e a gente vai então tornar ele 0 novamente para mostrar que a gente viu que ele realmente trocou a polaridade. Aqui a gente tem só mais uma mensagem, que é a parte importante para ver no terminal, né? A gente tem o valor do período ativo, do período não ativo e do período total. E daí a gente tem a transmissão desta mesma mensagem. E aí o que nos importa apenas é lá no callback no fim do programa. A gente tem aqui a rotina de callback do IC, que é a mesma do tanto de interrupção quanto de DMA. E o que acontece? Aqui a gente tem, se o valor de contagem da borda de subida for menor que o da borda de descida, a gente pode pensar que isso é um tempo ativo, porque a gente tem primeiro uma borda de subida e logo em seguida uma borda de descida. Então a borda de descida, quando for maior que a borda de subida, configura um período em tempo com o canal em estado alto, isso aí.
E aí a gente tem aqui a operação, né? O valor da data de descida com data de subida, que a gente vai ter o nosso tempo ativo. E se isso não for verdade, ou seja, se a data de subida for maior que a data de descida, a gente pensa o contrário. Então vai ser um período em valor baixo, né, o nosso canal. Então a gente tem aqui o tempo desativado, é a borda de subida com a borda de descida. Menos a borda de descida, na verdade. E aí logo embaixo a gente tem a reinicialização dos timers IC-DMA canal 1, canal 2. Porque eles vão ter que agora pegar novamente amostras. Então eles vão ficar fazendo esse loop de pega a amostra, faz a rotina e daí tem que pedir para ele pegar novamente as amostras. Então ele vai ficar fazendo esse loop e vai ficar mandando pro nosso while. E agora em seguida a gente vai ver o funcionamento do programa junto com o ARM. Bom, aqui a gente tem o programa e a gente vai apresentar o funcionamento dele. Só para mostrar, este é o ARM que está ligado no computador. O que importa não são esses LEDs e esse botão, são só esses 3 fios aqui. Esses 2 fios estão ligados no PA0 e no PA1, que são as entradas de IC, DMA, do timer 5. Que então vão ser os que vão fazer tantas bordas de subida quanto de descida. E esse fiozinho está ligado no PA6, que é a saída do PWM. Eles, como a gente pode enxergar aqui em cima, estão todos ligados juntinhos. Então a gente já tem um terminal aberto aqui, que é a COM5, que é o terminal que está ligado no meu computador. Só para mostrar, ali está o fiozinho ligado no computador. E a gente pode dar play no programa. Já? Como a gente pode notar, a gente tem 10 milissegundos, então 10 mil microsegundos. O tempo desativado deles são 7 mil microsegundos, por assim dizer. Isso aí é um problema, pois na hora de configurar o PWM, no Pulse, foi colocado 2999, ao invés de 3000. Mas, de qualquer maneira, ele está dando a proporção correta. A gente colocou esse tempo no Pulse, e então esse é o tempo restante que vai estar desativado. O PWM está em configuração PWM Mode 1. E o nosso período total são 10 mil microsegundos, ou seja, 10 milissegundos. Portanto, o programa está funcionando corretamente. Só para mostrar o que acontece se a gente tira aqui o fiozinho, o programa lê errado. Ele lê ruído, ele lê coisas errôneas, que não são o que nos interessa. E se a gente reconecta... Opa, entrada errada. Aqui, se a gente reconecta, ele dá os valores corretinhos. Então, esse é o exercício 3 de DMA. Muito obrigado.